Início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou a emoção de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira e ajudar o time a conquistar uma vitória importante? Neymar, após o triunfo sobre a Escócia, expressou sua gratidão pela oportunidade de voltar a jogar. Em uma noite de celebração e superação, o craque compartilhou seus sentimentos na zona mista, revelando como é voltar a brilhar em campo. Fique ligado, pois vamos trazer todos os detalhes dessa vitória e as palavras de um dos nossos maiores ídolos. A seleção brasileira deu um passo importante na Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Escócia em uma partida emocionante na noite de quarta-feira, 24 de junho. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, a equipe não apenas garantiu os 3 pontos, mas também reacendeu a esperança de uma nação que anseia por grandes conquistas. A presença de Neymar em campo foi um dos grandes destaques da noite, e sua reestreia na seleção nacional trouxe à tona um turbilhão de emoções, tanto para o jogador quanto para os torcedores. Em uma entrevista exclusiva ao Bolavip Brasil, Neymar expressou sua gratidão pela oportunidade de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Estou feliz, estou pronto para jogar quantos minutos for, estou aqui para ajudar a seleção, afirmou o craque, ressaltando sua disposição em contribuir com o grupo, independentemente de quem esteja em campo. O momento em que ele entrou no gramado do Hard Rock Stadium foi marcado por uma emoção intensa, e o jogador admitiu que, durante aquele instante, sua mente estava completamente focada na alegria de retornar ao futebol representando seu país. A trajetória de Neymar até este retorno é repleta de desafios. Após quase 3 anos longe das competições pela seleção, o atacante enfrentou lesões e pressões que o afastaram temporariamente dos gramados. A expectativa dos torcedores era palpável, e a sua volta não apenas representa um alívio para os fãs, mas também um marco na sua carreira. Neymar sempre foi um ícone do futebol brasileiro, e sua ausência foi sentida em momentos cruciais. Agora, ao voltar a competir em alto nível, ele busca não apenas a redenção pessoal, mas também um lugar de destaque na história da seleção. Com a vitória sobre a Escócia, a seleção brasileira já se prepara para os próximos desafios, que podem incluir confrontos contra equipes tradicionalmente fortes, como Japão e Holanda. A presença de Neymar em campo será cada vez mais esperada, especialmente após sua emocionante reestreia. A pergunta que fica no ar é: qual será o impacto real da volta de Neymar na performance da equipe nas etapas seguintes do torneio? À medida que a seleção avança, a expectativa cresce e os torcedores aguardam ansiosamente por novas emoções e vitórias que estão por vir. A reestreia de Neymar na seleção brasileira certamente traz implicações significativas para o futuro da equipe. A presença do jogador não só adiciona qualidade técnica ao time, mas também eleva a moral do grupo, que já conta com uma base talentosa. Com a confiança renovada após a vitória sobre a Escócia, a expectativa é de que Neymar possa aumentar seu tempo em campo, contribuindo não apenas com sua experiência, mas também com sua capacidade de decidir partidas em momentos críticos. Essa dinâmica pode ser crucial nas próximas fases da Copa do Mundo, onde a pressão e a necessidade de resultados positivos só aumentam. As reações em torno do retorno de Neymar são palpáveis e envolvem não apenas os torcedores, mas também seus colegas de equipe e a comissão técnica. Carlo Ancelotti, técnico da seleção, já manifestou sua satisfação com a volta do craque, destacando a importância de contar com jogadores de alto nível em situações decisivas. No mercado, o retorno de Neymar tem gerado especulações sobre sua permanência na seleção e seu impacto nas transferências futuras. Especialistas acreditam que, se continuar demonstrando bom desempenho, isso pode aumentar sua valorização, influenciando negociações e estratégias de clubes ao redor do mundo. Olhar para o futuro traz uma série de cenários interessantes. A seleção pode se preparar para um confronto desafiador contra o Japão ou a Holanda, onde o desempenho de Neymar será ainda mais crucial. Se o jogador conseguir manter a forma e a química com os demais atletas, a equipe pode se tornar uma forte candidata ao título.
À medida que a competição avança, a expectativa em torno de Neymar e de sua capacidade de liderar o Brasil em campo só tende a crescer, criando um clima de animação e esperança entre os fãs. Assim, a próxima partida se torna um verdadeiro teste para o craque, e todos os olhos estarão voltados para ele, enquanto a nação aguarda ansiosamente por mais momentos de brilho na Copa do Mundo. Você já imaginou o impacto que um artilheiro de renome mundial pode ter no Flamengo? Com a chegada de Roberto Firmino, as expectativas estão nas alturas. Será que ele é a peça que faltava para levar o Mengão a novos patamares? Prepare-se, porque nesta segunda parte do nosso vídeo, vamos explorar como a contratação desse craque pode transformar não apenas o ataque do time, mas toda a dinâmica da equipe dentro de campo. Fique ligado e descubra o quanto Firmino pode ajudar o clube a conquistar ainda mais títulos e a encantar a torcida. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Em um movimento que pegou a todos de surpresa, o Flamengo acaba de anunciar a contratação do renomado atacante Roberto Firmino, um dos principais nomes do futebol mundial nos últimos anos. A negociação foi realizada de forma discreta, sem alarde, mas com uma estratégia bem elaborada por parte da diretoria rubro-negra, que vislumbra não apenas fortalecer o elenco, mas também atrair holofotes internacionais e aumentar a competitividade em um cenário cada vez mais acirrado. Firmino, que se destacou em grandes clubes da Europa, traz consigo uma bagagem de títulos e uma experiência inestimável, consolidando-se como uma peça-chave para os planos do clube carioca. A chegada de Firmino ao Flamengo não é apenas uma aquisição de peso no ataque, mas também um sinal claro da ambição do clube em conquistar novos títulos, tanto no cenário nacional quanto internacional. O atleta, conhecido por sua habilidade em criar jogadas, sua visão de jogo excepcional e a capacidade de finalização, se encaixa perfeitamente no estilo de jogo ofensivo que o Flamengo tem adotado nos últimos anos. Além disso, sua experiência em competições de alto nível, como a Liga dos Campeões e a Seleção Brasileira, pode ser um diferencial importante para inspirar e liderar os jovens talentos do elenco, elevando o padrão de competitividade dentro do clube. A estratégia do Flamengo em manter a negociação sob sigilo demonstra não só a astúcia da diretoria, mas também uma preparação cuidadosa para evitar concorrência desleal e especulações que poderiam prejudicar o andamento das tratativas. Enquanto outros clubes se preocupavam em anunciar contratações bombásticas, o Flamengo preferiu agir na surdina, garantindo assim um dos artilheiros mais respeitados do futebol moderno. Firmino não é apenas um jogador, mas um ícone que pode atrair novos torcedores e patrocinadores, ampliando ainda mais a marca Flamengo no cenário global. Sua chegada promete não apenas impacto dentro de campo, mas também uma nova era de visibilidade e prestígio para o clube. Com a confirmação da contratação, a expectativa em torno do Flamengo se intensifica, especialmente entre os torcedores que aguardam ansiosamente por um desempenho que traduza essa nova fase. Roberto Firmino, ao lado de nomes consagrados e jovens promissores, tem a missão de liderar o ataque rubro-negro em busca de conquistas que engrandeçam ainda mais a rica história do clube. A combinação de talento, experiência e a paixão da torcida certamente criará um ambiente propício para que Firmino mostre todo o seu potencial e ajude a levar o Flamengo a novos patamares, reafirmando seu lugar de destaque no futebol mundial e solidificando a sua reputação como um dos maiores clubes da América Latina. A chegada desse jogador ao clube representa uma mudança significativa na dinâmica da equipe, não apenas em termos de habilidades individuais, mas também em sua capacidade de inspirar e elevar o desempenho coletivo. Sua experiência em competições de alto nível traz uma mentalidade vencedora que pode ser contagiante para os demais atletas. A forma como ele se posiciona em campo, sua leitura de jogo e a capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão são aspectos que podem transformar a forma como o time se comporta durante os jogos. Essa liderança natural, aliada ao seu talento inegável, pode servir como um catalisador para que outros jogadores atinjam seu potencial máximo, criando um ambiente competitivo e colaborativo que é essencial para o sucesso em grandes torneios. Além disso, sua versatilidade tática é um trunfo inestimável para o clube.
Ele pode atuar em diferentes posições, adaptando-se às necessidades da equipe e às estratégias do técnico, o que proporciona maior flexibilidade nas escalações. Essa capacidade de transitar entre funções não apenas maximiza as opções do treinador, mas também confere ao elenco uma profundidade que pode ser decisiva em momentos críticos da temporada. Quando um jogador possui essa habilidade de se adaptar e contribuir em diversas funções, ele se torna uma peça-chave, capaz de desestabilizar as defesas adversárias e criar oportunidades que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. O impacto desse jogador vai além das quatro linhas. Sua presença pode atrair a atenção da mídia e dos torcedores, gerando um aumento no engajamento e na receita do clube. Ele possui um carisma que cativa não apenas os fãs, mas também potenciais patrocinadores, que veem nele uma oportunidade de associar suas marcas a um atleta de renome. Essa conexão emocional com a torcida, aliada ao seu desempenho em campo, pode resultar em uma atmosfera vibrante nas arquibancadas, onde cada jogo se torna uma celebração do esporte e uma manifestação de apoio incondicional ao time. Essa energia pode impulsionar o desempenho da equipe, criando um ciclo virtuoso que beneficia todos os envolvidos. Por fim, a trajetória desse jogador até aqui é um testemunho de resiliência e dedicação, características que podem servir como exemplo para os jovens talentos do clube. Ele é um modelo a ser seguido, alguém que sabe que o sucesso não é apenas uma questão de talento, mas também de trabalho árduo e comprometimento. Sua ética de trabalho e seu foco podem inspirar os mais novos a se esforçarem ainda mais, cultivando uma cultura de excelência dentro do clube. Com isso, não apenas o presente do time se torna mais promissor, mas o futuro também, à medida que novos talentos se desenvolvem sob a influência de um jogador que exemplifica o que é ser um verdadeiro profissional. A contribuição desse atleta, portanto, se estende muito além dos números e das estatísticas, solidificando sua importância na história do clube. A opinião dos torcedores de um clube de futebol é um aspecto fundamental que reflete não apenas a paixão pela equipe, mas também as expectativas e anseios que permeiam a vivência de cada jogo e cada temporada. Os torcedores se tornam parte de uma comunidade vibrante, onde cada grito de gol representa uma vitória pessoal e cada derrota, um luto coletivo. As emoções que surgem nas arquibancadas não são meras reações a jogadas ou resultados, mas sim manifestações de uma identidade que se constrói ao longo dos anos, onde a história do clube se entrelaça com as histórias de vida de seus adeptos. Essa conexão profunda e quase visceral com a equipe molda as opiniões e as reações dos torcedores, tornando cada um deles um defensor fervoroso dos interesses do clube, mesmo quando a situação não é favorável. Nos últimos tempos, as redes sociais se tornaram um canal poderoso para que os torcedores expressem suas opiniões e sentimentos a respeito do desempenho da equipe. As interações online, repletas de memes, análises táticas e críticas construtivas, revelam uma comunidade engajada e atenta aos detalhes. Muitos torcedores se tornaram verdadeiros especialistas, dissecando cada partida e debatendo sobre escalações e táticas com uma intensidade que rivaliza a dos próprios jogadores e técnicos. Essa dinâmica não apenas proporciona um espaço para o compartilhamento de ideias, mas também fortalece a união entre os torcedores, que encontram apoio mútuo em suas frustrações e alegrias. A opinião de cada um, portanto, não é isolada, ela se torna parte de um grande mosaico que representa as esperanças e os medos de todos que vestem a camisa do clube. Entretanto, a relação entre os torcedores e a direção do clube pode ser bastante complexa. Em momentos de crise, como uma sequência de derrotas ou a saída de um jogador querido, a insatisfação pode se manifestar de maneiras diversas. Os torcedores que antes vibravam com cada vitória, agora se sentem à margem, reclamando e exigindo mudanças que muitas vezes parecem distantes da realidade. A pressão por resultados imediatos pode levar a reações extremas, como protestos ou até mesmo a chamada frase do torcedor, que ecoa em todas as rodas de conversa: estamos com eles, mas precisamos de resultados. Essa dualidade entre amor incondicional e exigência por performance é uma característica intrínseca da relação entre os clubes e seus fãs, onde a paixão muitas vezes se choca com a razão. Por fim, é interessante observar que a opinião dos torcedores não se limita apenas ao desempenho em campo, ela abrange questões mais amplas, como a ética do clube, a formação de jogadores e a responsabilidade social.
Muitos torcedores se tornam vozes ativas em debates sobre a importância de um clube que não apenas busca vitórias, mas que também se preocupa com sua comunidade e seu legado. Essa visão mais ampla e crítica traz à tona a necessidade de que os clubes se tornem cada vez mais conscientes de seu papel na sociedade, indo além do futebol. Assim, a opinião dos torcedores se transforma em um chamado à ação, uma demanda por um clube que represente verdadeiramente os valores de seus adeptos, solidificando ainda mais essa relação única e apaixonante que existe entre eles e a equipe que amam. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.